Vamos então começar hoje essa conversa sobre o desenho no campo ampliado e nós temos a honra de receber aqui duas professoras da Escola Guinhar, a Isaura Pena e a Sônia Laboriou. Vou falar um pouquinho sobre cada uma, para quem não conhece, né, o currículo de cada uma. A Sônia Laboriou é formada em artes plásticas pela Escola Guinhar, mestre em estudos literários pela FALE, UFMG, doutora em poéticas visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora da Escola Guinhar e coordena o grupo de estudos e produção em arte em parceria da UENG com o Instituto Chácara Santa Eulália. Esse grupo chama GEA. Participa de exposições individuais e coletivas em galerias e museus no Brasil e no exterior e atua nos campos da experimentação em arte contemporânea, principalmente em instalações, escultura, desenho, videoinstalação, intervenção urbana, entre outros. A Isaura Pena é artista plástica e professora de desenho da Escola Guinhar. Possui graduação pela EBA-UFMG, com habilitação em desenho, especialização em artes plásticas e contemporaneidade pela Escola Guinhar e doutorado em arte contemporânea pelo Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, em Portugal, com bolsa do programa do doutorado pleno no exterior, CAPES. É pesquisadora do Núcleo de Estudos e Ensino em Desenho Contemporâneo e do Estudo em Arte, da UENG. Tem participado de exposições coletivas e individuais no Brasil e no exterior, e sua trajetória é voltada para o desenho, a inserção do desenho no espaço e o diálogo entre as obras e a experiência concreta e intuitiva do lugar. Então, nós temos duas professoras, doutoras da Escola Guinhar, né? Muito legal estar conversando com vocês duas aqui. E nós vamos discutir o desenho no campo ampliado, ou seja, o desenho em diálogo com outras mídias, com outras artes, com outras linguagens, né? Desde os rituais, né, populares, até as intervenções urbanas. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para a Sônia Laboriou falar do seu trabalho, né, e focando na questão do desenho ampliado. Bom, Sônia? Boa noite, pessoal. Então, vamos começar, né? É um prazer estar aqui, eu agradeço demais o convite. Quando a Marília me fez esse convite, em nome do Instituto, eu me propus a falar sobre 3 experiências que eu fiz nessa área do desenho como campo ampliado, que eu achei que poderia ser interessante nesse momento de pandemia. E, assim, a gente tem aqui um público bem variado e eu não sei se todo mundo é familiarizado com esse termo de campo ampliado. Eu não vou aqui dar uma palestra sobre campo ampliado, nem desenho no campo ampliado, mas fazer um estudo de caso e contar algumas experiências que eu realizei nesse campo, né? Mas só para incluir mais pessoas dentro da conversa, campo ampliado é um conceito da Rosalind Krauss que ela propõe para dar conta da produção de arte no final dos anos 60, principalmente do pessoal da Lenda Arte, para começar, né, em que ela percebe que a categoria escultura estava incluindo tantas coisas que algumas coisas já não podiam ser chamadas de escultura. E ela começa a perceber que havia uma operação entre arquitetura, paisagem e escultura, e com essa operação se criavam campos novos de intervenção dos artistas que faziam obras na paisagem e cortando edifícios e etc. E ela propõe que isso estava acontecendo, na verdade, em muitos outros campos. Então, em vez daquele pensamento do modernismo que tenta
trabalhar a trincheira de cada meio específico, né? O desenho como desenho, a pintura como pintura, trabalhar operações entre campos de atuação em que se possa expandir e criar outras formas de outros meios expressivos que se valem das referências dos meios existentes para explodir em novas possibilidades, né? Então aqui eu escolhi, isso grosso modo, né, gente? Então eu escolhi aqui para falar sobre algumas coisas, algumas experiências específicas de um lugar que eu fiz e que trabalham a relação de desenho com espaço urbano, com a paisagem urbana, né? Então, o primeiro trabalho eu escolhi muito pensando na Maria Helena Andrés, porque ele é um trabalho mais antigo meu, mas que aconteceu por conta de uma possibilidade, de um convite que a Maria Helena me fez para ficar hospedada na casa dela no Retiro das Pedras, há muitos anos atrás. E a gente teve muitas conversas, sempre ela me mostrando o que ela estava fazendo, com muitas conversas estimulantes. E eu tive um sonho, eu dormi lá, né? E eu tive um sonho. E nesse sonho, eu sonhei que eu estava conversando com uma artista que já havia falecido, que é a Mira Schendel, que era minha amiga, que é uma pessoa que é referência para nós no mundo da arte, que eu estava conversando com ela e que eu estava contando para ela que eu estava fazendo uma exposição com outras artistas numa galeria de paredes de vidro e que essa galeria de paredes de vidro era no meio do deserto. E entre os trabalhos que estavam expostos havia um trabalho que eram 9 buracos no chão. E esses 9 buracos tinham a ver com uma música do Caetano Veloso que canta assim: a tua presença entra pelos 7 buracos da minha cabeça. Então, esses buracos, na verdade, eram 9, que eram 7 da cabeça e mais 2 do resto do corpo, né? Então, era um homem, né? E a terra se relacionava com a ideia de um homem. Bom, aí eu tive esse sonho, acordei e fui caminhar com a Maria Helena. E quando a gente foi caminhar, a gente encontrou isso aqui. Peraí. Aí deixa eu mostrar para vocês aqui. Peraí. Opa! Vocês estão vendo? Tá dando para ver? Eu estou Sim, está compartilhando? dando para ver, está dando para ver. Então a gente foi caminhar e nós encontramos essa escavação que estava sendo feita para a construção de uma casa. E nessa escavação haviam 8 buracos. Eu então fui e pedi para a pessoa que era proprietária do terreno, se que ia construir uma casa lá, hoje tem uma casa aí, se eu poderia fazer uma intervenção no fim de semana ali. Ela me autorizou, mas falou: olha, a construção vai ter que continuar e eu vou fazer mais um buraco, serão 9. Eu falei: gente, igualzinho no sonho, que coisa estranha. Então eu criei essa obra que eu chamei de 9 buracos. Foi uma intervenção que aconteceu ao pôr do sol, um pouco assim, alguns minutos depois do pôr do sol, para aproveitar a queda de luz do momento, já de lusco-fusco, né? Então eu me coloquei diante dos buracos com um painel com 9 lâmpadas conectadas a esse painel e dimmers que eu podia aumentar o volume de luz dessas lâmpadas. E como vocês podem ver, eles continuaram construindo, então apareceu uma cruz no trabalho que eu não previa que pudesse acontecer.
E aí o público ficou em cima. Acho que dá para vocês verem, pessoas, o público ficou na parte de cima desse barranco, né, onde havia a escavação da casa. E aí eu fui acendendo lentamente cada uma das lâmpadas e nomeando os buracos e devagar eu tampando o filamento da lâmpada, lâmpada incandescente, né? Deixar me iluminar por baixo, uma referência ao Georges Latour, que é um pintor que eu tenho muito interesse nele, e fui levando a luz a cada uma dessas escavações. Mas, ao fazer isso, começaram a surgir essas pirâmides invertidas de luz. O espaço foi se transformando e a forma de fotografar essa ação criou um outro trabalho para mim. A fotografia do pessoal do Ex Machina, que é Daniel Mansur e algumas outras pessoas. E surgiu o desenho, no sentido de aparecer um percurso de linha no movimento que as lâmpadas faziam. E o meu corpo, por passar mais rápido e não ser iluminado, desapareceu, deixando apenas o desenho. Acho que tem o microfone aberto. Então, aí, ao final do trabalho, quando todos os buracos estavam iluminados, eu convidei as pessoas para descer e a gente tomou vinho e comeu pão. Então, esses são os 9 buracos. É um trabalho que, para mim, tem uma relação muito grande com o momento que a gente está vivendo e essa relação com a força da vida, né? A transitoriedade. Então, todos os trabalhos que eu falo aqui têm relação com essa história. Bom, aí a parte final, quando já estavam todos iluminados. Infelizmente eu não tenho vídeo disso, só tenho essa documentação por fotografia, né? Agora, o segundo trabalho que eu queria mostrar para vocês, a relação de desenho aparece com desenho de intervenção na própria paisagem com fogo. Isso é um combustível, um combustível que eu pesquisei, que ele permite fazer um desenho com fogo de forma controlada e sem provocar incêndio, porque ele é de muito baixa temperatura, e estando numa área de cimento, ele não se propaga, ele fica restrito ali naquele lugar. E aí eu fiz uma intervenção de madrugada, numa ladeira muito íngreme, uma escada nessa ladeira. Então eu fiz uma linha de fogo nessa ladeira. E isso foi filmado, né? Fiz um vídeo disso e se chama Escada, e é uma homenagem que eu fiz ao Antônio Julião, que era um artista que é meu companheiro de geração e que faleceu muito cedo, aos 28 anos, e que tinha um trabalho todo com reflexos, brilhos,
no desenho dele e também em intervenções que ele fazia na rua com papel alumínio, no sol. Então eu fiz essa escada de luz para o Antônio Julião. Então, depois de fazer essa intervenção, eu vou mostrar para vocês, eu fiz usando o vídeo dessa intervenção urbana, eu criei uma videoinstalação interativa em que o vídeo é projetado num painel no alto de uma escada real. E existe entre o painel e a escada um corredor escuro. E eu pré-gravei algumas linhas de fogo que são independentes da imagem do vídeo e que quando uma pessoa caminha pela sala de exposição, ela aciona um sistema de interatividade que começa a fazer linhas de fogo que se sobrepõem a áreas da exposição e ao próprio vídeo e que caminham bem mais rápido do que essa linha de fogo que vai sendo acesa na escada, né? E que começam a fazer intervenções interativas aleatórias no vídeo, né? Então aparecem esses resultados assim. Bom, eu queria mostrar para vocês o próprio vídeo, deixa eu ver se eu, de documentação da exposição, vamos ver se tá dando para ver, pessoal? Tá dando para ver? Ainda não, Solane. Espera aí, deixa eu voltar aqui um minutinho só, por favor. Só um minutinho, tá? Me deu um probleminha técnico aqui. Pronto. Eu acho que agora eu consigo. Opa! Só um segundo. Acho que agora vai. Uhum. Pronto, acho que agora tá dando para ver? Tá dando para ver sim. Obrigada. Então aí começa, tá, para vocês verem um pouco do vídeo que ficava passando naquele anteparo, que documenta essa ação de madrugada. Uhum. Deixa eu ver. E aí vocês veem essa área iluminada, é a área de interação, onde quando você entra, começam a aparecer as linhas de fogo. E a área de interação, onde surgem
outras, outras linhas, né? Eu acho que já deu para pegar mais ou menos o trabalho, né? Então, eu vejo nesse trabalho a relação com o desenho, ela vai se dando no tempo, né? A partir, tanto no sentido dessa linha que se estende pela escada da cidade, quanto na relação disso com as linhas que se formam nos espaços, já com a interação do público, sem um controle meu, assim, direto, né? E vão se fazendo camadas de tempo e camadas de linhas e de significados que vão se empilhando. E aí eu acho que cada um remonta isso como quiser na sua cabeça e isso forma uma outra obra para cada pessoa, né? Esse é o Escada, e dessa mesma série tem um outro trabalho que é o Morro no Morro. Ele foi feito com a mesma técnica e mais ou menos na mesma época. E deixa eu só pegar aqui um minutinho. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Tá? Então, esse é um trabalho que foi feito uma escrita com fogo também, uma palavra morro. Então ela vai sendo acesa aos poucos, também de madrugada. A ação demorou uns 12 minutos. Depois a gente fez um trabalho quadro a quadro e reduzimos esse tempo para 7 minutos. E a palavra morro vai se estendendo até o final da rua e depois ela se apaga. E aí, deixa eu mostrar para vocês, isso gerou uma videoinstalação interativa. Então, vou mostrar agora para vocês a documentação da videoinstalação interativa. Só um minutinho aqui para eu abrir o vídeo. Um minuto, por favor. Aqui. Uhum. Então, aí está também uma relação de interatividade em que aquele vídeo que eu, registrando aquilo que eu mostrei para vocês, é apresentado numa parede e tem uma área iluminada na sala onde uma pessoa que estiver nessa área pode caminhar para frente e para trás, controlando o tempo do vídeo. Então ela pode, tanto com seu movimento, fazer com que o vídeo adiante e escreva a palavra morro, como ela pode ficar parada e deixar o vídeo acontecer como está acontecendo aqui agora, em que a palavra morro vai sendo acesa, desenhando lentamente até ela se extinguir, ou a pessoa pode se movimentar para frente e para trás, recolhendo todo esse fogo e fazendo desaparecer a palavra morro. Então, é o morro no morro.
Aí a forma de interação, que a pessoa vai para frente, para trás, ela escreve ou apaga a palavra amor. Ela vai se movimentando para trás, tá vendo? Ela vai puxando a palavra amor. Então, só um minutinho aqui. Só um minutinho. Ups. Pronto. Controlar aqui os tempos do Zoom. Pronto, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, só para finalizar, né? Para vocês terem a sensação dessa coisa que volta para trás, ou pode para frente. Então, esse pulsar aqui, ele é possível, né? E aqui é a relação com a sala de exposição, o lugar de interação. Bom, gente, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. São 3 experiências, 3 maneiras de lidar com essa questão do desenho como campo expandido e da minha experiência de uma possibilidade de intervenção urbana que gera videoinstalações e que o desenho vai se construindo através desses espaços e tempos de possibilidades, né? E para mim é curioso que quando eu fui fazer a seleção desse material, eu percebi que todas elas trabalham com a questão da transitoriedade da vida, né? E ao mesmo tempo do fulgor da vida, né? Então eu acho que tem um lado positivo, um lado bonito da gente abrir o coração para essa luz que é a vida, né? E esse presente. Então é isso. Muito bem, Sônia. Muito bem, foi muito boa a sua explanação, não só para introduzir, né, o assunto do desenho no campo ampliado, assim, retomando a reflexão de Rosalind Krauss, como também você faz uma releitura assim, da história da arte. Né? Você vai lá na pintura de Latour, né, explorando essa questão da luz e da sombra, o tempo todo é luz e sombra, né?
e depois passa por Yves Klein também, por aqueles trabalhos que ele faz com fogo, até chegar no Jorge dos Anjos, dos desenhos de fogo do Jorge dos Anjos, que depois ele pode falar um pouquinho sobre esses desenhos de fogo, né? Então, é muito bonito esse seu trabalho com fogo e com essa sua exploração, né, da luz, da sombra, desses tempos sombrios que a gente está vivendo, né, um pouco de luz, assim, é muito interessante. Mas, enfim, eu acho que o trabalho dá, assim, muita discussão, que a gente pode continuar depois, né, na hora do debate. Então, vamos passar agora para Isaura, né, que vai falar da experiência dela também com o desenho no campo ampliado, né? O desenho contemporâneo. Isaura, sua palavra. Então, gente, boa noite, pessoal. Antes de tudo, antes de dar início, eu queria agradecer o convite, né, para essa conversa. É uma alegria estar aqui hoje, partilhar com vocês o trabalho. Eu tenho assim, uma admiração e um carinho imenso pela Maria Helena. Admiro o seu entusiasmo, né, sua arte, toda essa vida dedicada à arte. Ela sempre foi uma grande incentivadora, não só para mim, mas assim, acho que para toda a nossa, para a minha geração, sempre pronta ao diálogo, sempre curiosa, sempre querendo saber, sempre querendo conhecer o trabalho da gente, assim. Não tenho medida para o tanto que eu aprendi com a Maria Helena. Quero agradecer também toda a família, o empenho com que estão abraçando o IMA, parabenizar, né, como que vocês estão alimentando esses diálogos, e que tão importante agora nesse tempo tão delicado, né, que o planeta, né, nós todos estamos passando aí agora. Então, eu começo a contar um pouco a partir da minha experiência e a minha ida para Coimbra. Em outubro de 2003, eu fui, então, para Coimbra fazer um doutorado no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra. De todas as coisas, tudo foi esse movimento, né? Foi um exercício de aproximação, de distanciamento, de focagem e recontextualização, que assim, no período de 2013 a 2017. 4 anos, assim, que resultou numa tese, e foi intitulado Desenho e Medida, o desenho escrito na experiência do espaço. Eu vou, então, meu trabalho se desenvolveu, né, eu falo nessa medida, porque o meu desenho, o meu desenho foi se ampliando na década de 90, desenhos grandes de 2, de 3 metros, de 4 metros. Isso foi implicando o desenho dentro do espaço, o desenho fazendo parte do espaço, e aí um procedimento comum que foi, primeiro, eu pesquisar o espaço para poder levar o desenho. Então, primeiro, o espaço arquitetônico ele começou a ser de uma importância premonitória, assim, para uma exposição acontecer. Aos poucos eu fui, então, lidando com essas questões, e as medidas do espaço, as relações, as escalas, a relação do meu corpo com esse material, ele foi se tornando evidente. E aí, a partir disso, também desse espaço, eu comecei a olhar para fora, e a sair para fora dos espaços também.
Eu trouxe, então, aqui um trabalho que foi feito assim, a partir de uma visita de uma cidade em Portugal. Esse trabalho foi desenvolvido depois com 2 professores de desenho, do curso de arquitetura do Colégio das Artes. Espera aí que eu vou compartilhar agora, que eu preciso compartilhar. Vamos lá, André, me ajuda. Compartilhar tela. Isso. Chegou? Chegou, tá bom. Excelente. Deu S? Saiu? Sai. Estava em tela grande lá embaixo, se lembra? Isso. Mas eu precisava de... Bom, então, esse é o Colégio das Artes. Ele fica na parte antiga de Coimbra, bem no alto de Coimbra. É uma construção de quase mais de 700 anos. E aqui é o claustro da universidade. Também aqui é realmente a parte mais antiga da universidade. Mas eu quero mostrar de Tomar, é uma festa, chama Festa dos Tabuleiros, que acontece na cidade de Tomar. É uma festa assim, muito antiga, que é realizada de 4 em 4 anos. É uma festa religiosa e assim, uma das mais antigas de Portugal. E eles pode se dever-se à rainha Santa Isabel. Aqui é Tomar, a praça principal, aonde essa festa vai ter o ápice da festa. A cidade é toda enfeitada. Essa festa ela dura quase 15 dias. A cidade é toda enfeitada por cores. Cada freguesia tem uma cor. E eles se enfeitam com as cores da freguesia. E aqui é a igreja que circunda essa praça. Então, aqui esse é o último dia da festa, e é onde vai ter a entrada de um cortejo, que é um percurso como se fosse uma procissão, que tem um percurso de 5 quilômetros pela cidade, mas no meio do percurso ele vai entrar nessa praça. Então, é a festa dos tabuleiros. Os tabuleiros são realmente são tabuleiros que as raparigas, né, lá eles chamam as moças de raparigas, carregam em cima da cabeça. É uma armação de vime recheada aí de 30 pães e flores, né? Cada freguesia também vai trabalhar com as flores e as cores de cada freguesia. Então, elas vão contornando e vão preenchendo a praça toda vão preenchendo. A hora que elas chegam na praça, no meio da praça, elas vão colocando no chão o tabuleiro.
é impactante, assim, é muito impactante toda essa visualização dessa coisa. E o tabuleiro, ele é construído, então, pelas as raparigas que carregam, né? E eles têm a medida, a altura de cada uma. Então, eles têm lá as folhas, em cima tem opa, uma coroa, né, religiosa lá com o símbolo do... Como é que chama mesmo isso aqui? Fugiu o nome. A coroa com o... Aquela... Divino. Isso. Espírito Santo, né? Divino Espírito Santo. E tem toda essa questão também, né? As mulheres são as protagonistas da festa, os homens estão sempre assim ao lado, ajudando. Tem todo assim, um respeito, uma coisa... tem de todas as idades, assim, jovens, idosas, de todas as assim, nuances de... Então, por fim, depois que todas chegam e estão ali estacionadas, preenchidas nessa praça central, elas vão tirando colocando no chão, né? E aí, aqui de novo, peraí. Vai haver uma missa missa rápida e uma bênção dos tabuleiros. Depois que a bênção acontece, o sino toca e na terceira badalada do sino, ao mesmo tempo, todas colocam o tabuleiro de novo na cabeça para começar de novo a sair da praça e acabar de percorrer a cidade. Então, aqui tem um videozinho que vai dar essa... E aí elas continuam o percurso e terminam lá os 5 quilômetros pela cidade de Tomar. Então, depois toda essa questão, esse tabuleiro, que também me fez lembrar dos tabuleiros das baianas, a coisa da medida. Depois, em 2018, retomei esse trabalho, essa festa, e eu fiz, então, uma parceria com 2 professores de desenho, o Antônio Olaio e o Pedro Pousada, que são professores de desenho, são artistas plásticos, foram meus orientadores no doutorado, e eles também são professores de desenho, então, no curso de arquitetura. E eu propus a eles que a gente fizesse um desafio para os alunos dele, que são os alunos de terceiro de desenho 1. Então, a gente propôs que eles, a partir de um estudo de estruturas verticais, né, de várias naturezas, né, a partir da festa do tabuleiro, de outros artistas, de outros arquitetos, né, que aí inseridos na história da arquitetura, eles então pensassem uma estrutura que fosse do tamanho deles, então planejasse, desenhasse e criasse, então, e fizesse a estrutura acontecer e vestisse essa escultura.
Então, esse processo todo deu durante o semestre inteiro deles, foi a proposta semestral, e eles se propuseram lá a fazer, cada um fez a sua estrutura, e essa estrutura tinha que se manter em pé em cima da cabeça deles. Aqui a gente tem uma... Isso, então, eu tive lá nessa primeira aula, e depois eu voltei para o Brasil, e a gente manteve, então, contato, internet, acho que uma premonição, assim, uma previsão dessa pandemia, a gente já antecedeu um pouco esse trabalho à distância. Ele continuou à distância. Eu recebi as imagens e as fotos deles vestindo. E aí, depois da exposição, eu retornei, então, no ano passado, em fevereiro de 2020, há 15 dias antes um mês antes da pandemia. Eu já voltei com medo correndo, assim, no finalzinho de fevereiro, com poucos dias, a pandemia já estava instalada, né? Já lá eu já vim com máscara, assim, no voo de volta para o Brasil. Então, essa exposição, depois, a altura maior que largura, ela teve o vídeo, que eu vou mostrar aqui depois, e os desenhos que eu fiz, as esculturas, né, os tabuleiros e os desenhos, né, nessa estrutura que chama Quarto 22, porque a galeria do Colégio das Artes, todo o Colégio das Artes, no começo do século, no começo de 1900 e pouco, ele foi um hospital psiquiátrico. Então, esse espaço que se chama Quarto 22, ele tem a estrutura de um quarto hospitalar. E é uma estrutura circular que tem 22 lugares para os desenhos. Então, eu vou mostrar agora, eu vou sair aqui, vou interromper compartilhamento e vou colocar o vídeo. Espera aí, como é que é? Compartilhar a tela de novo. É um vídeo sem som, tá, gente? A gente começou o panelaço, né? Então, a experiência também de desenhar, projetar e vestir, né, a própria... como uma vestimenta, né? Uma torre, não só um tabuleiro, mas uma torre, duplicar o meu tamanho, uma duplicação do meu tamanho, que eu... Esses aí, o que está aparecendo são os desenhos, são monotipias que eu fiz, das imagens que eu recebia
né, dessas imagens que eu recebia do trabalho deles. Gente, o barulho está intenso aqui. Mas nós estamos escutando aqui, viu, Isaura? Pode continuar. Eu vou interromper aqui o vídeo um pouco e vou passar aqui, então, para os desenhos, para as monotipias. Então, gente, esse foi o trabalho que eu trouxe, que acho que envolveu, foi assim um primeiro trabalho que eu chamo de trabalho colaborativo, né, que envolveu outro país, outras pessoas, outros professores, outros alunos, e que, de certa forma, o retorno a um lugar que eu retomei depois de uma outra perspectiva. Eu acho que ele não só é no campo ampliado, mas ele ampliou também o meu lugar de ação dentro do que eu já tinha feito anteriormente. Acho que agora eu passo a palavra para a Marília. Muito bem. Obrigada. Deu certo aí. Né? Deu certo. Bom, é legal, né? Esse diálogo do seu desenho, do desenho com a arquitetura, né? Com as estruturas, com o lugar, né? E também retomando essas festas populares, né? Que eu vi essas imagens da festa do Divino lá, né? Lembrei muito das festas daqui de Diamantina, da festa do Divino Diamantina. Então, achei muito interessante retomar, né, essa festa como um motivo mesmo para você trabalhar a questão do desenho ampliado, né, num campo ampliado e sempre em diálogo com a arquitetura, né? Parabéns aí. Vamos ver agora quem tem alguma questão, algum comentário para fazer. A palavra está aberta aí para quem quiser participar e tal, viu? Podemos fazer, então vamos. Jorge, tem que abrir o seu microfone, você quer falar. Não está conseguindo abrir. Marília? Boa noite. Continua. Ei. Oi, pode falar. Gente, olha, hoje eu queria muito, eu tenho uma admiração muito grande pela Sônia Laboriou.
de muitos anos que eu venho acompanhando o trabalho dela e fiquei muito tempo sem ver. E Isaura, e o assunto hoje, eu acho que é um assunto tão, para mim, importante, porque o desenho, para mim, é fundamental. E eu vi a trajetória delas, ouvir e ver a obra, quase que vem casando com tudo aquilo que eu venho pensando e venho na minha cabeça aqui, pensando em termos da importância do desenho, né? O desenho que desenho, a pintura é desenho, escultura é desenho, arquitetura é desenho, né? Literatura é desenho. Então, é tão rico assim, e aí eu me vejo na obra, tanto na obra da Sônia, as experiências que eu já fiz em relação a isso, e também na obra da Isaura. Aí eu fico vendo todas as referências que me guiam no meu trabalho, sabe assim? Por exemplo, quando eu vou na cultura africana, aí eu vejo as esculturas dos bijagô, que fazem aquelas esculturas na cabeça, que sobem assim, que tem bichos, que vão para frente e para trás. Aí, quando a Isaura mostra aquelas esculturas que ficam nas cabeças, né? Que a obra dela é isso, é uma escultura, né? Aqueles desenhos, mas as estruturas, né? Aí eu vou lá, a gente vai, eu e nós podemos todos ir lá em culturas lá da África, que são absolutamente primeiras, né? Então, é muito bonito. Assim, você vê essa discussão hoje. Como é que se está construindo hoje, mas lá você tem o pé está lá atrás, mesmo que ela não tenha pensado, não sei se pensou, se viu, mas está lá atrás. E com a Sônia Laboriou também o negócio dos desenhos, os desenhos com fogo, que você até citou aí de uma experiência com os riscos de fogo e tal, que vem também muito ligado para mim, né? Isso para mim. Eu estou falando da minha experiência, da minha experiência casada com a experiência de cada uma, de Isaura e de Sônia. Casando, né? Juntando, nós estamos emanando da mesma experiência, como é que é universal, né? Falar de uma universalidade e de fato até de uma ancestralidade, como é que está tudo meio junto, tudo ali, né? Tá junto. Nossa cultura, ela vem somando, né? Como é que ela soma e como é que a gente vai refazendo isso, né? E às vezes por caminhos diferentes, por orientação, caminhos mesmo, por diferentes, mas acaba ficando tudo quase que se junta, né? Como uma coisa universal de fato. É muito bonito. Muito bom a sua participação aí também, Jorge, né? É muito legal esse diálogo entre os artistas, né? Cada um falando da sua experiência. Eu acho que você completou aí, né, o que Sônia e Isaura colocaram. E vamos ouvir aqui outros artistas. Maria Helena não quer falar um pouco sobre a sua experiência com desenho? Não, esse tipo de desenho, por exemplo, eu estou sempre aprendendo com esses jovens, porque o meu desenho, eu fazia só o desenho no papel. Depois, agora, o desenho já está ampliado, mas é de outro jeito.
tem que ter outras pessoas para ajudar, por exemplo, fazer uma escultura a partir do desenho. Bom, isso, agora, a questão delas, eu assisti há muitos anos atrás, nem sei quantos, uns 10 ou 15 anos, ou mais até, esses buracos que a Sônia fez aqui no Retiro das Pedras, colocando uma vela em cada um desses buracos, sabe? E relacionando isso com o corpo humano, sabe? Achei muito estranho, mas muito interessante, viu? Essa relação que nós somos parte da Terra também, fazemos parte disso, sempre fomos ligados à Terra, né? Então, essa consciência, abre a consciência para isso. Outra coisa também com a Isaura, né? A Isaura partiu daqui do Brasil, foi para Portugal. E lá ela pegou uma festa popular de Portugal, muito bonita, por sinal, da festa do Divino, né? Nós temos também aqui. Mas a de lá é mais cheia de uma epopeia, quase uma coisa muito interessante, uma coreografia incrível. E ela transformou isso depois no desenho dela e em esculturas também, que colocava na cabeça igual as moças carregando aquelas, não sei, parece que uns edifícios quase em cima da cabeça. Né? Então, eu queria parabenizar as duas, viu? Todas as duas, de estarem dando para nós uma lição que nós todos estamos aprendendo aqui. Porque eu, por exemplo, nunca fiz isso, mas sempre aprendo. Eu quero sempre aprender. Então, quero dar os parabéns às duas e continuo trabalhando nessa área, que eu acho que é muito importante, porque abre a cabeça dos alunos, que são professoras, e isso que é importante, é abrir a consciência, abrir a cabeça e aproveitar de tudo quanto existe para poder fazer crescer uma obra de arte. Né? Muito obrigada para vocês duas, obrigada, Marília, também, de ter organizado. E eu agora vou meditar sobre isso. Muito interessante. Passo para a Ivana aqui para falar alguma coisa. Ah, claro. Eu quero parabenizar vocês duas, antigas colegas. A gente tem saudade de tantas experiências e encontros juntos. E eu lembro muito, Isaura, de algumas experiências que eu acho que você participou lá na época dos adereços, né? Para teatro de bonecos e aquele salão do carnaval. Eu acho que você participou, não é? Me lembrei um pouco disso nessa sua proposta, embora ela é diferente, é claro, com as suas diferenças, né? Suas objetivos diferentes, mas as artes se encontram, né? Conta sobre o carnaval. É um campo expandido. Ela está falando aqui, conta sobre o carnaval. Foi o Salão do Carnaval, 1980, que foi uma proposta né, como é que fala, gente? Era, não era Secretaria de Cultura, era Controladoria. Não, esqueci, gente. Qualquer coisa. E aí nós fizemos, e outros fizeram também propostas interessantíssimas no Salão do Carnaval. Né? Os salões eram muito bons para a gente, eram estímulos. Eu acho que nós todos tivemos esse privilégio de participar dos salões. Né? É isso. Obrigada. Beth, Alô? quer falar alguma coisa, Beth? Você que está aí em Tiradentes e atuante e tal, quem sabe falar um pouquinho sobre sua experiência também. Então, boa noite para todos. Nossa, Maria Helena, que coisa boa te ver aqui. Acho que você teve uma importância muito grande assim na minha vida, num momento importante que eu não sabia muito para onde que eu ia, o que, né? Você me deu assim uma direção na minha vida muito interessante, né? A viagem que a gente fez para a Índia juntos foi assim uma ruptura, né?
E, ao mesmo tempo, você me mostrou muita coisa no caderninho de desenho. Você lembra? Você falava, não, tem que ter caderninho de desenho. E a gente desenhava o tempo inteiro. Então, eu tenho esses desenhos até hoje, como que o desenho é importante, né? Para o desenvolvimento assim, do processo criativo mesmo. E fiquei feliz assim, de estar aqui ouvindo as experiências, né? A experiência da Isaura, da Sônia. A Sônia, há muito tempo que eu não vi o trabalho da Sônia, eu achei interessante, assim, acho que tem muito a ver mesmo com esse momento nosso, né? Essa coisa do espaço e o sentido de espaço. Acho que a gente está vivendo um momento muito de tempo e espaço, né? Muito parece que a gente passou por uma nova dimensão, assim, né? A sensação que eu tenho desse tempo que a gente está vivendo agora. E esse seu trabalho, o trabalho da Sônia, me remeteu muito isso, assim, essa coisa do fogo que vai, que volta, que aproxima, que distancia, né? Então, essa relação com o tempo muito forte, tempo e espaço. E também o trabalho da Isaura, legal essa coisa, como que a gente busca referência sempre, né? Em algum ponto, né? Então, Isaura, lá em Portugal, foi buscar essa referência numa festa do Divino, e eu adorei os desenhos da Isaura, assim, os pequenininhos. A imagem estava meio pequena, mas assim é engraçado, né? Porque como que é uma construção das pessoas que estavam, dos alunos que estavam realizando o trabalho, também teve uma ligação com o trabalho da Isaura, né? Ela distante lá, mas assim, no traço, sabe? Na hora que a Isaura passa aquelas esculturas para o desenho, né? Ela traz o traço dela, né? No desenho do outro, né? Então, eu achei legal essa junção das ideias. Eu acho que hoje a gente está vivendo muito isso também, né? Esse compartilhamento das ideias, né? Compartilhamento de processos, né? E fiquei muito feliz de poder ver, de poder estar aqui com vocês. Marília também, tanto tempo, né, Marília? E eu aqui em Tiradentes, a gente fica assim, às vezes um pouco isoladinho, assim, né? Mas com a internet e tal, a gente acaba, acho que hoje tem essa possibilidade, né? De ouvir muita coisa e tal, mas eu acho que a gente teve um momento muito importante na nossa vida, assim, desses encontros, né? Que hoje eu acho que a gente não tem mais, assim, eu acho que não sei se são os afetos ou se essa proximidade que a gente tinha mais, eu acho que era mais rico, assim, nesse sentido da emoção e do afeto, sabe? Acho que hoje a gente perdeu um pouco isso. Parece que ficou assim na imagem só, né? A sensação que eu tenho. Mas de qualquer forma a gente pôde viver esses momentos, né? Essa é uma oportunidade da gente estar dialogando também, né? Pois é, isso é Pelas muito bom experiências. ouvir, né? Ouvir o Jorge, né? O processo de trabalho dele, como que eu acho que o artista, a gente tem muita coisa que funciona do mesmo jeito, né, Marília? Assim, a gente busca coisas, né? Que às vezes o outro está lá longe e busca também aquela mesma coisa, né? Parece que a coisa está aí no espaço que a gente capta, né? E eu acho que essa possibilidade, a arte, ela dá muito isso para a gente, né? Essa construção assim de captar e trazer isso para a nossa vida, né? Com certeza. Obrigada. Com certeza.
Agora eu queria ouvir o João aí, João. Você que Oi, é Marília. polímata. Tá ouvindo aí, Marília? Fala, João. Tô ouvindo. Beleza. Vou pegar um gancho aqui na fala da Beth. Uma das grandes sortes que eu tive na minha vida foi ter conhecido essa turma, assim, bem novo. A gente ia lá por volta dos 20 anos, assim, talvez até menos. E eu acho que a porta de entrada que eu tive para essa turma foram duas portas. Uma foi a Ana Horta, que me apresentou todas essas artistas geniais, né? A Beth, a Isaura, Mônica Sartori, a Sônia, né? E a Patrícia Leite, o Eduardo Mota. Eu entrei para essa turma, mesmo não sendo assim artista visual, né? Naquela época eu estava estudando arquitetura e tal, e a gente começou um diálogo assim muito franco dentro desse clima afetivo aí que a Beth falou, mas era uma coisa que a gente aprendia um com o outro mesmo, né? Era e ainda é, eu acho, né? Embora a gente tenha se encontrado menos. Então acho que esse diálogo foi muito importante para todos nós, né? Para mim, total. Eu falo com os alunos meus lá que o lugar que a gente mais aprende arquitetura é em ateliê de artista, porque o ateliê do artista é aquela coisa contaminada de paixão, né? E de fazer, né? O ateliê, você vê a obra no ateliê, né? O escritório de arquitetura, depois que apareceu o computador, o trabalho ficou meio escondido, assim, o escritório parece uma clínica oftalmológica, assim, só tem computador, assim, sabe? Então, o ateliê do artista não perdeu isso. Então, eu gosto muito de ir em ateliê e aprender, né? Ver o pessoal fazendo, e isso me provoca muito a fazer as coisas também, né? E a outra porta foi o Ello Maia, né? A Ana e o Ello não estão mais aqui, né? Que o Ello Maia me apresentou o Jorge, o Jorge dos Anjos, que é meu irmão e que virou um super parceiro de muitos trabalhos, né? Eu aprendi demais com o Jorge também e continuo aprendendo as coisas que a gente fizeram junto. Então, é um crescimento assim coletivo, né? É importante isso, é histórico, eu acho, assim, essa geração, né? Claro que com todo respeito também, porque as gerações costumam matar as gerações anteriores, né? E eu acho que essa geração não teve isso, né? Porque a Maria Helena, o Amilcar, né? O Inimar, né? Umas pessoas que assim a gente via com muito respeito, né? O próprio Ello e outros, né? A gente via isso com muito respeito e querendo aprender com eles e querendo entrar para a turma deles, né? E que eles entrassem para a nossa, e isso um pouco aconteceu, né? E ainda está acontecendo, né? Então, é muito bacana essa coisa da geração, né? E um outro comentário aí a respeito da apresentação da Sônia e da Isaura, porque o desenho, né? Eu achei bacana o desenho expandido, né? A gente falou aqui do trans, né? Transarquitetura, transpandemia, então vai dar um transdesenho, né? Transdesenho, porque o desenho geralmente é uma coisa assim bidimensional, né? Ele está ali na dimensão do papel e isso aí já é muito, né? Já dá para fazer um infinito com isso, né? Mas o trabalho da Sônia e da Isaura eu achei muito interessante que ele parte para o espaço, né? Para o espaço e para o tempo, como a Beth falou, né? Porque é uma ocupação, né? O trabalho da Sônia com os fogos, com aqueles percursos, né? Com o tempo que participa do trabalho, né? O fogo que vai evoluindo assim e tal. Achei incrível. E o da Isaura, essa questão aí do diálogo com os professores de arquitetura, isso aí deve ter tido um impacto incrível. Eu não sei como é que é a escola de arquitetura lá em Portugal, mas, em geral, uma batalha enorme que a gente tem com os alunos de arquitetura atuais, a questão do desenho mesmo, porque o computador também,
um pouco que... Quer dizer, o desenho já estava morto, a questão do croquis. O pessoal tem uma autocensura incrível com o desenho à mão, assim. O desenho mais desenho arquitetônico, mesmo da perspectiva e tal, né? Então, quando a Isaura passou lá aquelas maquetes, aquelas estruturas para o desenho dela, né, que é muito pessoal e muito assim expressivo, né, e não tão assim figurativo, né? Eu acho que isso aí deve ter sido uma revolução lá na escola de arquitetura. Eu acho que todas as escolas de arquitetura precisavam de levar a Isaura lá para ela dar uma bagunçada, uma organizada na censura, uma desorganizada na censura da moçada para desenhar, né? Do desenho liberdade, né? No primeiro momento, assim. Então achei assim muito importante essa apresentação aí. Parabéns, Eva Marília, como organizadora, né? Eu acho que é mais um diálogo do IMA aqui muito significativo. Um beijo aí às minhas queridas amigas e ao Jorjão também, Jorge, queridão. Ótimo, João. Tem outros artistas aqui que, se quiserem falar, Lorena, Edna, querem falar alguma coisa, trocar experiências, ou vamos abrir para todos? Vamos abrir, então, a palavra para outros, né? Que quiserem falar, ou perguntar, ou questionar. Marília, eu queria só falar uma coisa, eu acho que foi linda a exposição, gostei demais do trabalho da Isaura, achei muito bom mesmo, ela unindo escultura com desenho, com tradição de Portugal, foi muito maravilhoso. Da Sônia também, aquele desenho de luz no chão, nossa, eu acho que vai enriquecer muito a série de lives propostas pelo Instituto, tá? E gostei demais de ver a Beth também, a gente viajou junto pela Índia, ela desenhava, fazia desenhos lindos. Cadê seus desenhos, Beth? Você fez vários, não fez? Aqueles locais lá no Nepal, na Índia também. Então, é interessante. Eu tenho vontade de fazer uma exposição daqueles desenhos. Tem muitos desenhos. Pois é, eu tinha vontade de rever seus desenhos, viu? Os pequenininhos. Muito Maria lindos, Helena! muito lindos. Parabéns para vocês, viu? Parabéns. Ô, Beth, eu quero aproveitar, gente, vocês não dão licença. Nós postamos no Memórias e Viagens, Seu Ajuda Mamãe, aquela sua experiência da quarentena na Índia. Então, entra lá, e todos vocês também. Eu postei essa semana no Memórias e Viagens. Gente foi aquela experiência que vocês fizeram, workshops para o pessoal que tinha que ficar lá dias, né, em quarentena. Então, a gente está tendo que um pouquinho colocar os indianos em quarentena, nós também estamos lá fora, né? Mas está tendo esse processo e justamente nós colocamos nessa semana essa sua experiência com a minha mãe lá na quarentena na Índia. Dá uma entrada, viu? Viu, Beth? Um beijo. Beijo. Eu gostaria de falar alguma coisa, eu não estou conseguindo colocar a imagem, mas eu fiquei muito sensibilizada, porque eu estive com Isaura, né, nessa festa lá em Tomar, acompanhei, mas eu achei muito interessante, porque num determinado momento, a gente, assim, eu perdi eu não fui acompanhando este trabalho da Isaura, e, de repente, quando eu vi, um pouco antes, acho que foi umas 2 monotipias no ateliê dela aqui em Belo Horizonte, eu fiquei impressionada, porque assim, ela sai de uma escala real, né, lá em Pomar, que os alunos também trabalharam com aquela escala, e ela vai para uma escala intimista, né? A da monotipia, que não é
linguagem tão usual da Isaura, né? A Isaura é das aguadas, não é só das aguadas, mas eu particularmente assim fiquei sensibilizada com o resultado e fiquei fazendo outras analogias, né? Com a distância, né? Já aqui em Belo Horizonte, no Brasil, a Escola de Arquitetura lá em Portugal, em Coimbra, né? Essa escala, né? Esse deslocamento no espaço também. Achei muito interessante algo que eu percebi no trabalho da Isaura, enquanto o trabalho é luminoso, mais claro, tem um contraste de preto e branco, mas assim, é mais luminoso. Já o da Sônia é mais sombrio, né? Eu acho que tem uma ligação mais com esse momento que a gente está vivendo. Mas eu achei que existia, e todas duas da minha geração, né? A gente se conhece, trabalha na mesma escola, mas assim, eu fiquei como que as duas foram para caminhos de certa forma diferentes, cada pessoa tem uma sua linguagem, sua expressão, mas como que isso, né? Todas duas trabalhando no campo ampliado, expandido, né? Do desenho. Mas, assim, o que me chamou muita atenção foi essa característica da sombra e da luz, né? Eu achei, assim, que foi algo que me chamou muita atenção hoje, que eu acho que é algo que a gente está vivendo também. É isso que eu queria falar. Mas fiquei muito feliz, estou muito feliz com essa apresentação de hoje. Acho que é um respiro, né? Nesse momento que a gente está vivendo. E poder ver a Marilena, poder ver a Beth, a Marília, tantas pessoas queridas, né? Eu acho que é uma noite memorável. Obrigada. Obrigada, Edna, pelo seu depoimento. É muito bom, né, ouvi-la. E você participou lá, né, da mesma escola, né, da Isaura, em Coimbra, né? Então você tem muito a dizer, né, sobre tudo isso. Marília. Oi. Marília, eu queria só fazer um comentário que a Escola Guinhar, ela vem do princípio do ensinamento do Guinhar, onde o desenho é fundamental, o desenho é importante. Eu queria só lembrar isso porque nós temos a Maria Helena Andrés, foi aluna dele. Nós tivemos grandes mestres como a Amilcar de Castro e outros artistas brasileiros que foram alunos de Guinhar. E o Guinhar sempre dizia que o desenho, eu aprendi dessa maneira, que o desenho era fundamental. Então, eu acho que essa aula e essa fala sobre o desenho é tão importante porque isso fala da nossa história. Nós somos 2 ou 3 gerações depois de Guinhar que estamos aí trabalhando e estamos onde esse ensinamento está presente em nós. Nós estamos, quando a Isaura e Sônia falam do desenho, é o desenho que vem lá daquela estrutura primeira, que não é só o desenho de linha que desenha as formas, aquelas que você vê e que você aprende a pensar a partir daquilo que você vê, mas aquelas que você sonha, aquela que você pensa, aquela que você estrutura o pensamento, aquela que você projeta o pensamento, aquelas que você constrói o pensamento. Então, os ensinamentos de Guinhar, que foi a partir do desenho.
né? Então, acho que essa discussão sobre o desenho, eu acho, para mim, fundamental. Eu acho que ele é muito importante. Eu acho que o que Sônia faz, o que Isaura faz, e o que nós estamos fazendo, Maria Helena sempre fez, né? Eu acho que é aquilo que, na verdade, vem do modernismo, que o Guignard trouxe para mim. Então, nós estamos hoje fazendo um desenho que é, de fato, uma herança. Eu acho fundamental discutir o desenho, acho fundamental falar do desenho, eu acho fundamental pensar que o desenho, de fato, é a estrutura da nossa maneira, da nossa construção. Eu acho que isso é importantíssimo. Importantíssimo. O nosso jeito de pensar. O desenho é a maneira de pensar o futuro, a construção, né? Eu acho que eu sempre podia falar muito por causa disso aí. Você tem muito para falar disso, Marília. E eu acho fundamental o que elas já fizeram, mas eu acho que você tem já uma coisa escrita e pensada muito sobre isso. Nós precisamos de gente que fale disso, de fato. Eu falo como quem desenha, ou quase não desenha, né? Porque eu acho que eu sou escultor e não sou. Pintor não sou, desenhista também não sou, mas eu sou pensador também. Eu penso e fico tentando construir essas coisas do sonho que a gente imagina, né? Daquilo que a gente imagina. Vai falar, penso, logo desenho. Jorge falou muito parecido com a Amilcar, né? A importância do desenho, né? A importância do desenho assim o tempo todo. Não só, né? Ele fazia poesias sobre o desenho, né? E eu acho que eu tenho um jeitinho de falar parecido com ele também, né? Mas hoje eu estou mais escutando, eu queria escutar a Lorena também, falar um pouco sobre a Escola Guignard, ela é diretora da Escola Guignard, né? E eu achei muito legal o Jorge ter lembrado, né, da importância do desenho na Escola Guignard, para o Guignard, né, e para a escola, né? No ensino de Guignard. Então, Lorena, você está com a palavra aí. Oi, Marília, boa noite. Boa noite, Maria Helena. Boa noite, Jorge. Boa noite, Sônia, Isaura, Beth. São as pessoas que eu estou vendo aqui na telinha. É um prazer estar aqui compartilhando essa noite, né, de dentro aqui da minha cozinha. Eu estava caladinha aqui, fazendo meu lanche e ouvindo, vendo essas apresentações e fazendo essas leituras, né, de como que em meio à pandemia também a gente vai criando outras relações de pensar o desenho, de relacionar com o desenho. Então, pegando um pouco na carona aí, né, do que já foi dito, eu vejo esse desenho expandido como um desenho aplicado na vida, né? Uma forma de registrar a nossa experiência de mundo, né? A relação com o espaço, com o outro, com as circunstâncias. E vejo que esse encontro também, a gente está desenhando um pensamento sobre o desenho, não só em tempo real, né? Em tempo real aqui, por meio de uma mídia virtual, mas que vai ficar registrado um desenho falado, né? Apresentado posteriormente para quem for assistir essa live aí depois, né? O desenho, como, né, o Jorge estava falando aí, realmente é essencial para tudo. Eu acho que é a forma mais simples de comunicação, tanto que na gíria, muitas vezes, quando a gente quer explicar alguma coisa, a pessoa não está entendendo, está com dificuldade de entender
um problema, você fala, você quer que eu desenhe? Não, só falta desenhar. E às vezes o desenho resolve, né? Assim como os fotógrafos gostam de falar que uma imagem vale mais que 1000 palavras, eu acho que o desenho resolve muito mais que 1000 palavras, né? Tanto prova aí que os primeiros registros do homem, né, foi por meio da representação da mão, né, desse desenho do contorno do corpo, dessa relação do corpo e o espaço, essa relação de presença, e eu acho que nós, e nesse momento aqui, uma relação de telepresença, né? Então, assim, fico muito feliz de estar aqui curtindo, me deleitando aqui com as apresentações da Sônia, da Isaura. Mais precisamente esse trabalho dos tabuleiros eu não conhecia, e tenho uma alegria assim, de tê-las como minhas colegas. Ô, mãe, está fazendo barulho aqui. E aí eu acho que é isso, esse exercício de discutir o desenho tem que ser um exercício diário, porque eu acho que pensando nessa construção de pensamento, de organização de ideia, é que eu acho que a gente se expressa melhor, né? Porque às vezes a gente se embola mesmo nas palavras, né? Então, eu acho que o desenho ele sintetiza, independentemente de ser sobre um papel ou desenhando por meio de uma, até mesmo por meio de uma máquina fotográfica, né? Ou por linha, num bordado, o que seja, né? No espaço tridimensional, com fogo e álcool gel, como a Sônia fez, né? Então, é isso. E eu acho que essa liberdade, né, apresentada, né, nesse texto famoso da Rosaline do Espaço Expandido, eu acho que ele, de certa forma, nos dá um atestado assim, de que, se a gente for pensar, tudo é desenho, né? Como arquitetura é desenho, tudo é desenho, que nos dá uma autonomia e também nos dá argumentos para sustentar essas ideias, né? E eu vejo muito isso nos ensinamentos do Guignard, né? Que eu fui aluna dos alunos, né? Eu já sou dessa geração, né, dos netos, né, dos netos de Guignard, e é o que a gente tenta, e é uma preocupação minha muito grande de passar para essas pessoas que estão entrando agora, né, porque eu daqui a pouco também já estou saindo da escola, mas de passar não só para os alunos, mas também para os professores, né? Que a escola tem uma raiz baseada no desenho, na observação, né? Nessa questão da relação com o olhar, e eu vejo muito o ato de desenhar em si como um ato de... quando o Guignard, né, dizia dessa questão do gesto com lápis duro, para não ter borracha, é um ato de decisão, né? É muita observação, né? Muita observação, mas a partir dessa representação dessa observação, assim, ir num gesto e num gesto decidido, né? Então, assim, passar isso para essas gerações que estão chegando, principalmente agora, né, com a pandemia, que nós não tivemos prova de habilitação específica, né, devido à pandemia, não tinha como fazer isso, e essa geração que mal escreve, né, tudo no teclado, né? Eu vejo essencial ter essa experiência, porque é uma experiência de centramento, de localização no mundo, né? De relação com a experiência de enquanto ser mesmo, né?
É isso. Isso que eu queria falar. Mas, assim, tô adorando vê-los, viu? Matando a saudade daqui. Um beijo para todos aí. Obrigada, Lorena, muito obrigada. Isaura, Sônia, vocês querem falar mais alguma coisa complementar aí, essa discussão? Eu queria falar que é um prazer ouvir os colegas e falarem assim como perceberam o trabalho da Isaura e tal, e como eles pensam o desenho. Acho que isso é sempre uma oportunidade para a gente para Deu uma congelada aí? Deu. Congelou? Oi? Congelou, descongelou agora. Descongelou. A minha internet está ruim. A minha internet está ruim. Então, eu estou recebendo toda hora sinal aqui de que ela está ruim. Então, eu achei curiosa a observação da Maria Helena sobre o trabalho dos Nove Buracos, que ela falou que é muito estranho. E eu concordo com ela, ele é estranho para mim também. É uma coisa que me veio em sonhos e que eu até hoje não entendo direito o que ele é. E eu acho que é por isso que ele é forte. Eu considero ele uma coisa muito forte, que me veio, que me foi dada, quase, sabe? Como se eu não fosse uma coisa que eu decidi, mas algo que me apareceu. Eu acho que aparece isso no trabalho da gente, né? O desenho permite essa coisa, né? De algo que apareça e que você possa trabalhar a partir do que te é dado, né? Então, os acidentes, as transformações de percurso fazem com que, às vezes, coisas se incorporem ao trabalho que a gente são inesperados para a gente. Então, acho que eu gostei muito de ver o trabalho da Isaura e achei que ele me surpreendeu porque eu imaginei que ela fosse fazer um desenho de grande escala, como ela sempre fez, que ela fazia desenhos enormes, como ela mesma falou, de 3 metros, de 2 metros, coisas assim. Nossa, um domínio de espaço fantástico que ela tem, né? E aí, de repente, ela veio para a monotipia pequena. Ela me surpreendeu, assim. Eu fiquei muito feliz com essa surpresa, Saura. Muito legal. Foi pro outro lado. Isaura. É realmente muito bom, né, ouvir, ter esse retorno, né, dos trabalhos assim, da gente, ouvir as outras pessoas, ouvir os amigos falando. E é engraçado, né, você, a Sônia e a Edna também tocaram nessa coisa do desenho pequeno. E realmente tem várias questões, né, envolvidas aí. Uma delas, né, que eu aprendi, né, nesses 4 anos que eu fiquei, né, eu ia e vinha, né, de Portugal para cá, quase todo ano eu vinha um pouco passar o Natal e matar a saudade da família e voltava. Então, eu falo que essa experiência me ensinou de peso e leveza. Essa experiência de ir e vir. Uma coisa que eu aprendi é fazer a mala. E fazer a mala, e ainda mais que cada vez mais os aviões foram reduzindo o tamanho das malas, né? E do peso da gente. E esses desenhos eles tiveram que ir comigo, eu tive que levar, eu levei os desenhos comigo, né? Então eles tiveram que ter uma dimensão também carregável que coubesse dentro da mala, uma circunstância espacial também, né? É interessante também pensar em todas as espacialidades que a gente, de certa forma... Opa! Peraí.
de todas as especialidades que, de certa forma, a gente está lidando também, né? A Lorena falou assim, o desenho na origem da nossa história, né, e também dos netos. Aí eu queria só aproveitar para dizer que eu estou aqui cercado de netinhas e elas estão o tempo todo desenhando, assim, fazendo coisas. E eu acho interessante assim, porque elas, antes de aprender a ler e escrever, elas começam a desenhar, né? A forma que elas têm de se expressar também, né? Além de conversar, aprender a falar e tal, elas aprendem a desenhar. Estou só mostrando aqui porque nesses dias eu estou cercado aqui dos desenhos infantis, né? E que acho que é um pouco a nossa história também pessoal, né? Assim, antes da gente começar a ler e escrever, a gente se expressa, se comunica através do desenho, né? Acho que essa discussão sobre o desenho é muito importante, assim, tanto para o desenvolvimento de cada um de nós como indivíduos, né? E também da nossa espécie, né? Quando aí em Lagoa Santa, as pinturas rupestres, as mãos são gravadas na pedra, né? É a expressão primeira de comunicação, né? Então, só queria a coincidência que eu estou aqui cercado desses desenhos e achei que é legal também trazer isso aqui. Obrigado. Que bom, né, Maurício? Está cercado pelo desenho das crianças. Eu lembrei que eu estudava na psicologia do desenvolvimento que esses primeiros desenhos da criança se chamam garatujas. Lembrei disso agora. Tem uns 50 anos que eu não escuto esse assunto de garatujo, mas, enfim, eu fiquei muito entusiasmada, mais uma live para eu aprender muitas coisas. E, Isaura, eu especialmente amei essa coisa do folclore e do sagrado e da transposição, né, das bandejas para escultura e depois para o seu desenho. Eu achei muitíssimo interessante isso, porque eu adoro rituais e, acima de tudo, para mim, além do que eu aprendi sobre o desenho, eu revisitei o folclore português. Eu não conhecia essa festa. Foi muito legal. Parabéns para vocês duas. Continuem, persistam no fogo e no traço. E aí, Jorge? Eu só queria uma coisa falar, porque o estranhamento, eu acho que é aquilo que a gente não conhece, mas quando você faz e quando gera o estranhamento, eu acho que deve ser o que a gente tem que ter, porque é novo. Quando a gente estranha o que a gente mesmo faz e gera um estranhamento para a gente mesmo, eu acho que é uma novidade para a gente mesmo. Então, eu acho que esse estranhamento que a Maria Helena fala em relação à Sônia Laboriou, do trabalho dela, que achou estranho, eu acho que esse estranhamento é um bom sinal. É um bom sinal. É um bom sinal, porque, às vezes, a gente não conhece tudo. E esse estranhamento é um desafio para você pensar um pouco mais, olhar um pouco mais, refletir um pouco mais. Quem sabe você pode entender aquilo, esse estranhamento, né? Que a gente não... Se você pensa antes e faz, você não estranha. Você já pensou, você já sabe um pouco, né? Mas esse estranhamento, eu acho que ele é importante para a gente crescer. Então, é só sobre o estranhamento. O estranhamento, para mim, é muito importante. Só isso vai nada. Também acho, Jorge, também acho. São coisas que a gente faz, às vezes, que deslizam para a gente, né? E isso são os presentes que os processos da arte oferecem para a gente, né? Aquelas coisas que
a gente não consegue colocar na caixinha, né? Elas às vezes transbordam e tal, mas eu vejo como um recebimento que a gente recebe de vez em quando algumas coisas ao longo do nosso trabalho de artista, né? Que aparecem essas surpresas para nós, né? Então tem que trabalhar muito para receber esses presentes, né? Mas vale a pena, né? Muito bom. Maria Helena quer falar um pouco sobre o estranhamento? Tem que ligar. Bom, eu acho que quando a gente vê uma coisa pela primeira vez, aquilo é estranho, não é? Eu não sabia que podia ampliar, que podia se fazer um trabalho assim dentro de uma construção, né? Com aqueles operários todos ali, não é? Eles também acharam assim, uma coisa assim, diferente, não é? É diferente, porque não é uma coisa que você já está acostumado a ver há muito tempo, né? Então, eu acho que estranhamento significa aprender o novo, uma coisa nova que você não conhecia, viu? Então, para mim, foi importante isso. Foi uma lição assim de vida, uma lição de como podia fazer um tipo de arte dentro de uma construção. Eu estou falando, não, tá bom. Muito obrigada por ter aprendido, viu? Agora, daqui para frente, eu vou entender, já não vou ter mais estranhamento nenhum, porque já aprendi, não é? Aprendi com vocês. E com a outra também, com a Isaura, né? E a chegar à transposição daquela coisa feérica em Portugal para transformar no desenho dela e na escultura, né? Então, todas as duas estão de parabéns, viu? Tchau. Acho que foi muito bom, né? O nosso bate-papo aqui sobre o desenho. Andréa, quer falar alguma coisa? Pode falar. Só ia dar os parabéns, porque realmente foi muito bom, né? E comentar que na Isaura, né, naquelas cores todas da freguesia, né, em Tomar, que eu conheço Tomar também, mas muito alegre, vermelho, amarelo, laranja, né? De repente me veio uma cor lá, verde e amarela, né? E passou na freguesia. Eu não sei que aquela freguesia tinha as cores do Brasil ou o que era. Não sei se o pessoal reparou, mas eu reparei, né? Então, só comentário. Foi muito legal, achei muito bom essa síntese que você fez, né? E aí, acabando de Portugal, achei muito bacana mesmo. E da Sônia também, achei fantástico, inclusive aquela premonição, o primeiro sonho que ela teve, né? Do buraco, né? Com os 9 buracos lá, coisa, achei muito interessante, né? E assim, uma coisa meio fantástica, né, Sônia? Então, assim, achei muito legal. As duas apresentações achei muito boas, vocês estão de parabéns. Eu acho que nós podemos terminar aí. Eu quero agradecer muito a Sônia, a Isaura e todos que participaram dessa live, a Andréia, que ajudou a pilotar, o Maurício também, todos vocês artistas, todos que estão aí. Acho que foi muito legal esse diálogo, né? Sobre o desenho, e eu acho que nós alcançamos o nosso objetivo, que era justamente mostrar o desenho, né? Num campo ampliado, né? Um desenho que transborda, né? Que não é mais só aquele desenho no papel, o desenho que vai para as ruas, para as paisagens, para a vida, né? O desenho que está no pensamento também, né? Então, beijo para todos e convidamos para a próxima live, que vai ser na próxima quarta-feira. O Luciano vai falar sobre o teatro, né? Luciano Lupe vai falar sobre o teatro de cada dia, ou o teatro de nossos dias. Então, estão todos convidados para a próxima. E essa live vai estar sendo gravada, nós vamos editar, e daqui a um tempo vai estar
no link lá do Instituto Maria Helena Andressa, tá? Um abraço para todos. Muito obrigada aí. Namastê. Obrigada, eu. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Isaura. Boa noite. Olha.